Alô, boa tarde. Estou gravando uma mensagem que ela serve para mim e para você. Essa mensagem ela vai mudar muito a nossa história, né? A partir de hoje, a partir de agora, nós cremos no Evangelho da água e do Espírito. Vocês conhecem o Evangelho da água e do Espírito? Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 5. Vocês vão reconhecer esse Evangelho. Jesus diz, na verdade eu vos digo, aqueles que não nascer da água e do Espírito não podem entrar no reino de Deus. Para nós entrar no reino de Deus hoje, nós temos que crer no poderoso, absoluto Evangelho da água e do Espírito. Quando Jesus fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar em Deus, ele está falando do seu próprio batismo. O batismo de Jesus foi para sepultar os nossos pecados. Quando Jesus veio à Terra, ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o próprio Deus. Você sabia que Jesus Cristo, ele é o Verbo? Olha João aqui, ó. Olha a fé de João. O apóstolo João. Esse João aqui não é o João Batista. Esse aqui é outro João que escreveu no de Apocalipse. Mas a fé de João era tão grande que ele diz, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito. No Evangelho de João 1, o apóstolo João disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então Jesus Cristo, ele já é o próprio Deus. Jesus Cristo, ele já é o próprio Deus, né? Se você pegar o versículo 14, você vai ver, ó, e o Verbo se fez em carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito Pai. Então João creu que Jesus Cristo é o próprio Deus, que ele se fez em carne, mas antes dele se fazer em carne, ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Como foi dito pelo profeta Isaías. Isaías, capítulo 7, diz que a virgem ia ter um filho chamado Emanuel. Então, quando Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, ele se vestiu de carne. Então, Jesus, ele é o nosso Criador. Ele é o próprio Deus. Então, às vezes, você está com outra crença dizendo, mas se Jesus é Deus, e como é que Deus teve um filho? Meus amados irmãos, a Bíblia, ela é um manual espiritual. Ela é a palavra de Deus. E para nós ouvir, para nós crer na palavra de Deus, nós não podemos ler ela com nossos pensamentos carnais, do nosso jeito. Porque Deus é Espírito. E importa que nós temos que amar em Espírito e em verdade. Porque os verdadeiros adoradores iam amar o Pai em Espírito e em verdade. Está lá em João 4, 23. Está lá em João 4, 23. Que Jesus disse à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores... Vamos pegar o cartão do outro de voltar. Ah, é. Dá um pause aí, tá? Dá um pause. Tá bom. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27,
vamos ver a fé do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo diz assim: porque todos quantos fossem batizados em Cristo, fossem revestidos de Cristo. O apóstolo Paulo está falando do batismo que Jesus Cristo recebeu há 2000 anos atrás. Se vocês pegar aqui Romanos, capítulo 6, Romanos capítulo 6, do versículo 4, o apóstolo Paulo diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos em novidade de vida. Né? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então o apóstolo Paulo, ele teve a mesma fé de Abraão, a mesma fé de Abel. Então, que a fé, ela é uma só. Deus é um só. Então, esses homens de Deus, eles escreveram essas letras aqui, não foi por eles, a mente deles no carnais, foi tudo inspirado pelo Espírito Santo. Então, essa é a palavra de Deus. Vamos dar um exemplo. Toda casa que uma pessoa constrói na terra, seja um salão, seja um prédio, seja uma igreja, o que ele construir, ela foi construída por alguém, né? Se vocês pegar mesmo aqui em Hebreus, capítulo 3, do versículo 4, quando o apóstolo Paulo está escrevendo, ó, pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, mesmo que o homem constrói o império, mas todas as coisas foram feitas por Deus, porque até o homem Deus fez do barro e do pó. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos 17, versículo 26, de um homem só, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, né? Eu e você estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje. Você está ouvindo essa pregação, essa mensagem. Por que nós estamos ouvindo? Por quê? Porque todos nós viemos lá de Adão e Eva. E quando Deus destruiu o primeiro mundo com o dilúvio, antes Deus salvou Noé e sua família. Salvou 8 pessoas. E eu e você também vimos de Noé. Porque se Noé não tivesse salvo naquela época, como é que hoje nós estaríamos aqui para falar da salvação que Deus deu para Noé? Então nós temos que ter a mesma fé de Noé. Mas é uma fé justa. Crer na justiça de Deus. Lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim, ó: deixe por enquanto assim as couve cumprir toda a justiça. Toda a justiça. Então, significa que a justiça é a justiça de Deus, não a justiça do homem. O homem, ele mente. Deus não mente. O homem, ele engana. Deus não engana. O homem é ganancioso. Deus não é ganancioso. Porque Deus, ele vive por ele mesmo. A palavra Jesus, ela significa Salvador, né? Lá no livro de Mateus 1:21, quando Jesus nasceu o nosso Salvador. Então Jesus é o nosso Salvador. Mas Jesus, ele estava lá no princípio, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus, ele na verdade, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. O nome de Deus verdadeiro é Jeová. E o nome Jeová tem vários significados.